galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui e no vídeo de hoje eu vou te dar 5 conceitos históricos que você pode utilizar na sua redação do Enem. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida que meu vídeo chega a mais pessoas e você se ajuda na medida em que ativando o sininho, você tem notificações em tempo real. Para além disso, se você gostar desse tipo de vídeo, deixa o seu like aí. Em muitos comentários aqui do canal, vocês me pediram uma série de dicas para a prova de linguagens. Bom, gente, eu não sou formado em linguagens, então ensinar vocês a interpretar a prova de linguagens vai ficar para uma próxima, ou talvez para quando eu faça um collab com alguém que seja de linguagens. Mas ainda assim, como os pedidos foram muitos, eu decidi destacar 5 conceitos históricos que vocês podem utilizar no modelo dissertativo argumentativo de redação do Enem. São conceitos que encaixam em uma diversidade de temas que podem ser utilizados em inúmeras propostas diferentes que o INEP apresentar para vocês no dia da prova. O primeiro conceito é um conceito bastante flexível, de uma filósofa alemã judia chamada Hannah Arendt. Esse conceito se chama banalidade do mal. Esse conceito foi elaborado a partir do julgamento de Adolf Eichmann, um dos grandes oficiais responsáveis pela chamada solução final durante a Segunda Guerra Mundial. A Hannah Arendt cobriu o julgamento dele em Jerusalém e ela elaborou um conceito para explicar a ação do Eichmann e dos nazistas que ficou conhecido como a banalidade do mal. Na visão da filósofa Hannah Arendt, os homens eram impelidos ao mal absoluto, não por perversidade ou por algum tipo de loucura, mas por um sistema que removia deles a habilidade de pensar. Quando eles eram removidos da habilidade de pensar criticamente, esses homens, os nazistas, acabavam cometendo as maiores atrocidades sem sequer perceber. A ideia de banalidade do mal consiste na ideia de que o mal, em um sistema autoritário que aliena os homens, faz com que eles basicamente não critiquem a postura do Estado e não pensem sobre as suas próprias ações. Essa ideia de banalidade do mal pode ser utilizada para inúmeras coisas, desde falar de regimes autoritários propriamente, até mesmo para falar de quais são os efeitos da ausência de pensamento crítico e de discernimento do certo e do errado na vida individual em inúmeras situações, desde crimes passionais, chegando até mesmo, de fato, a problemas entre os indivíduos e, logicamente, o Estado. O segundo conceito que eu destaco para vocês é o conceito de racismo estrutural. Esse conceito ele é cunhado por uma série de autores distintos, mas se você quiser utilizar algum tipo de argumento de autoridade acadêmico, eu recomendo que você cite o professor de Direito e filósofo do Direito, um camarada chamado Silvio de Almeida. A ideia do racismo estrutural basicamente explica que as sociedades de herança escravista, ou seja, que utilizaram a mão de obra escrava africana e indígena, possuem uma espécie de dívida histórica, um racismo que se institucionaliza nessa sociedade e que faz com que a desigualdade social nesses lugares, as sociedades latino-americanas de uma maneira geral, são marcadas por uma desigualdade social que é ao mesmo tempo racial. O racismo não consiste apenas no racismo recreativo, mas ele também é uma forma de exclusão das pessoas da sociedade, das oportunidades de emprego, dos direitos e aí dos diferentes direitos, sejam eles sociais, civis ou políticos, enfim. Basicamente, a ideia de racismo estrutural busca entender como a sociedade brasileira é marcada não apenas por uma desigualdade que todos nós já conhecemos, mas como essa desigualdade ela é herdeira da nossa ordem escravista. E complementando essa ideia de racismo estrutural, a gente tem uma terceira ideia, que é a ideia do ethos escravista. Essa ideia justifica que o Brasil é marcado por uma forte herança escravista. Complementando a ideia do racismo estrutural, essa ideia do ethos escravista marcaria a forma de organização da nossa sociedade, a maneira como nós concebemos o trabalho, a maneira como nós concebemos a relação com aquelas pessoas que nos servem. Ou seja, a ideia do Clóvis de Moura seria de que a existência da escravidão no Brasil molda as relações sociais no Brasil e molda basicamente como a elite brasileira, em sua ampla maioria branca, lida de fato com as pessoas que as servem. Então, essa ideia, como a ideia do racismo estrutural, pode ser utilizada em qualquer redação que mobilize a temática da desigualdade social no Brasil.
Se você encaminhar o seu argumento, por exemplo, pela ideia da desigualdade étnico-racial, você pode utilizar tanto o Clóvis de Moura como o Silvio de Almeida, ou seja, tanto a ideia do ethos escravista como a ideia do racismo estrutural para justificar o seu ponto de vista. E aí são muitos os temas que o INEP pode pensar que tem relação e que você pode utilizar como um argumento da sua redação a ideia tanto da desigualdade racial como da permanência de hábitos e de costumes que são herdeiros da escravidão. O quarto conceito que vocês podem utilizar é o conceito de eurocentrismo ou ainda o conceito de etnocentrismo. Esses são dois conceitos mais genéricos que vêm não só da história, mas também da antropologia. A ideia do etnocentrismo é uma ideia que estipula enxergar a cultura do outro a partir da nossa própria lente, ou seja, julgar os padrões, os comportamentos, os valores, os hábitos alheios a partir da nossa própria régua moral. A postura etnocêntrica determina que a minha etnia e que a minha cultura é superior e, obviamente, a cultura do outro é uma cultura inferior, porque eu não procuro compreender essa cultura, mas procuro sim transformar o outro em mim mesmo. Esse conceito de etnocentrismo ele dá origem a vários outros. O principal deles é o conceito de eurocentrismo, ou seja, o conceito que diz que a cultura europeia ela é superior, os valores europeus representam a civilização. O conceito de etnocentrismo e de eurocentrismo pode ser utilizado, obviamente, em diversas redações, em diversos argumentos, por exemplo, em que você tenha que construir uma relação do Brasil com aquilo que vem de fora, sobretudo da Europa. Por exemplo, para falar da importação de padrões culturais europeus, ou para falar mesmo da ordem mundial, a ideia de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Como o primeiro mundo, ele exporta padrões de consumo para o Brasil. Então esses dois conceitos, especialmente o conceito de eurocentrismo, é um conceito coringa muito bacana para vocês utilizarem na redação. E como eu sempre faço, eu deixei o melhor para o final. Vocês sabem que está rolando um boato aí por postagens no Instagram do INEP de que o tema da redação desse ano poderia ser a formação dos professores durante o ensino à distância ou alguma coisa nesse sentido. Eu vou dar um conceito para vocês que obviamente tem a ver com a temática da educação. Esse é um conceito cunhado pelo Darcy Ribeiro, antropólogo, cuja ideia basicamente é dizer que a crise da educação no Brasil ela não é uma crise, mas sim um projeto. Darcy Ribeiro, entre várias outras coisas que fez, foi o idealizador do projeto dos CIEPs aqui no Rio de Janeiro, que eram escolas públicas em tempo integral, pensando a educação de uma forma mais ampla e para além dos conteúdos ensinados na escola. O Darcy Ribeiro dizia que no Brasil a educação ela era pensada para não funcionar. Ela era pensada para ser uma máquina de exclusão e de reprodução das desigualdades. Que, na verdade, o que a população brasileira entendia como uma crise, como um fracasso, em realidade era um projeto muito bem arquitetado pelas elites brasileiras para excluir a massa de trabalhadores pobres da educação e, portanto, excluí-los de um pensamento crítico que poderia mudar a realidade social brasileira. Se a formação docente ou a educação de uma maneira geral for o tema da redação do Enem desse ano, você já está armado com o grande Darcy Ribeiro para mandar um argumento de autoridade bem bacana sobre a educação brasileira e sobre a realidade da educação brasileira, inclusive em termos de investimento. E porque nem só de redação vive o homem, ou vestibulando, no caso. Eu tenho uma dica bônus para você. Se você perdeu o nosso aulão de quinta-feira, eu tenho uma surpresaça para vocês. Esse aulão ficou gravado e eu continuo a vendê-lo pelo menos até amanhã. Comprando o aulão, você vai ter acesso não só ao material exclusivo que eu elaborei e que eu trabalhei durante o aulão, mas também a gravação da aula até domingo, dia da prova de Ciências Humanas do Enem. A melhor notícia é que o preço continua o mesmo, meros e míseros R$20. Se você tiver interesse no aulão, me procura no meu Instagram, que é o @prof.rasfael, ou acesse esse link aqui para falar comigo diretamente via Telegram. Espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Esses conceitos servem para diversos temas de redação diferentes e eu garanto que vocês vão saber usá-los com muita sabedoria e agora não tem mais desculpa. Eu ofereci um repertório inteiro para vocês mandarem brasa na redação do Enem. Galera, um forte abraço para vocês, um beijo no coração de vocês e até a próxima!